Bom, depois a gente precisa falar do F131, que foi exatamente aquele... A gente deixou as capas desmontadas para vocês apreciarem parte da obra-prima que é esse escapamento da Secret Weapon, certo? Eu tenho acesso aqui ao catchback traseiro valvulado com essa fabricação em titânio que a gente já vem mostrando há anos aqui nesse canal. E essa daqui, na verdade, é a primeira Modena com escape da Secret Weapon. Vocês já tiveram um gostinho do resultado desse estudo acústico que eles fizeram, que na verdade começa aqui, com os coletores, né, ali junto da exaustão. E veja como a Modena já muda completamente a instalação do motor e do conjunto do powertrain em relação a 355. A gente tem essas barras superiores aqui, que são estruturais também da própria carroceria e que aonde se parafusam os demais conjuntos aqui dos acessórios do motor, todas expostas. A gente percebe um orgulho da Ferrari de mostrar esse emprego de alumínio na fabricação do veículo, certo? Esse daqui é exatamente o motor que nós fechamos e eu citei aí que nós já temos um vídeo mostrando todos os internos, o funcionamento desse coletor e na verdade eu no final desses vídeos eu fico achando, puxa, será que alguém entendeu alguma coisa? Será que alguém consegue ver o quão mágico e diferente é, por exemplo, o pleno de uma Modena? Ou será que eu só consigo mostrar isso na rua? O nome é o F131. Exatamente um V8 virabrequim plano, bielas de titânio que eu mostrei para vocês no vídeo de abertura de um motor F131. Na verdade, no vídeo desse motor, deste carro, certo? Esse foi o motor que a gente fez uma restauração parcial dele. E agora estamos com ele em sua plenitude, eu diria, certo? E é esse F131 da onde vem aquele comentário: a Modena é um carro sem sal. Ok, talvez porque aqui nós temos uma nova plataforma, aquela plataforma de alumínio chamada 131 também. E talvez os 370 Nm aqui de torque, né? 37 kgf quase, não são o suficiente para dar uma cutucada, para dar uma aquecida, né, nesse chassi, para dar uma atrapalhada. Falta um pouquinho de torque, é verdade. Mas o F131 é um motor 3.6 litros, ou seja, um relativo baixo deslocamento. Mas o F131 tem um corte de giro a 8.000 rotações, 8.500. E aqui nós temos um escape Secret Weapon. Baixo deslocamento significa altas frequências, certo? Certo. Escutem. E aqui também a gente entra num outro mito da Modena, que é em relação ao ronco do escapamento, né? Não basta só fazer um coletor, o coletor quebra original. O coletor original ele apodrece, quebra, e tem casos que dá quebra de motor, porque os restos do coletor vão parar dentro do motor, eles voltam pro motor e quebra tudo. É catastrófico o negócio. E aí o pessoal geralmente faz os coletores ou compra pré-fabricado, mas eu posso afirmar com certeza que eu já instalei alguns, mas não tem nada parecido com esse diagrama que a Secret montou nesse carro, que traz ou compõe o ronco F1, certo? Não existe outra Modena com esse ronco F1 no Brasil, no mundo na verdade, porque essa é a primeira deles. Eu garanto, senhores. Eu garanto, senhores. Nossa senhora, que carro maravilhoso. E eu quase errei a terceira.
É isso, senhor. É isso. Dentro do próprio volante, né? Aqui é só um airbag. Essa base chata, ela lembra mais aquelas bases de volantes de competição mesmo, né? Mas eles vieram aqui, pum, encaixaram esse airbag que já é triangular. E originalmente nós teríamos aqui as aletas para troca de marcha do câmbio F1, certo? Que aqui foram removidas no nosso serviço. Depois aqui a gente cai no painel de instrumentos e tem coisas bem legais. Primeiro que eu gosto muito desse sistema com 3 pequenos instrumentos aqui. A gente tem pressão de óleo de motor, temperatura de óleo de motor mais acima e ao lado a gente tem a temperatura de arrefecimento, né? Essa daqui é muito mais importante que aquela. Aqui a gente tem um aglomeramento, as diversas luzes dos diversos sistemas, né, desse carro de aviso, de controle de tração, funcionamento até de desembaçador, airbag, tudo se esconde aqui. Do outro lado, num outro formato, nós temos um indicador de nível de combustível, não é nenhuma agulha, não é um ponteiro, é um relógio, um instrumento digital. Desse outro lado aqui em cima do nível do tanque de combustível nós temos o velocímetro e o odômetro. O velocímetro vai até 340 km por hora. A agulha do ponteiro no 0 km por hora está a 6 horas e ele não chega a dar volta completa, né? Ele para ali mais ou menos às 3 horas. Muito interessante isso. Depois aqui no meio eles põem o que interessa mesmo para quem está tocando a máquina, né? Que é o controle de giro do motor, né? O contador de giro do motor, que no caso também tem a agulha posicionada às 6 horas e ele corta ali por volta de 8.500 mil rotações, né? E junto disso também existe ali um display digital com ícones, né? Com representações gráficas dos diversos sistemas, né? Como por exemplo agora portas abertas, nível de combustível, se eu ligar o carro, sistema de suspensão, assim como todas as Moderns que entram aqui na Vanguard para serviço, isso é clássico delas. E também até a temperatura externa, que agora no caso está 31 graus, está quente, senhores, está quente, mas dá para ficar mais quente. E aí a gente precisa falar da transmissão, da polêmica transmissão, certo? Modernas no mundo inteiro, mais de 90% foram vendidas com o câmbio F1, a transmissão F1. Uma transmissão manual de trocas automatizadas. Os outros 10% foram as versões manuais desse carro. E eu escuto crítica de ambos os modelos. Eu nunca vi alguém elogiar um câmbio de Modena. Isso até para os especialistas que tiveram a chance de, por exemplo, dirigir os carros manuais. Então, nós temos 4 oficiais aqui que vieram manuais de fábrica no Brasil, certo? Um reclama às vezes a segunda é muito ruim, o outro reclama de que o carro não segura giro, você troca de marcha, ele desce demais, você entra, ele sai engasgando. Você vai fazer a manobra do carro manual. O carro ele dá umas engasgadas, tem que ficar segurando com o pé direito para subir o giro. É difícil saber se esses problemas são da transmissão originais de fábrica ou se são faltas de manutenção, né? Porque, convenhamos, as Modernas já estão um pouco antigas, né? E principalmente as Modernas que entram na Vanguard. Mas voltando ainda para o assunto do câmbio F1, que acho que é a maior polêmica, né? Manutenção complexa. Nós temos o acumulador hidráulico, nós temos o corpo de válvula, nós temos o atuador, nós temos o atuador da embreagem, nós temos o atuador das marchas, o tal do robozinho da Magnete Marelli. Assim, dá pra fazer, resolve, a gente já faz, eu já mostrei aqui no canal mais de uma vez essa transmissão, principalmente F430, que é a mesma transmissão, mas agora com o EDIF, né? E dá pra resolver, senhores. A questão é a seguinte, às vezes os componentes são um pouco caros, certo? E isso muitas vezes inviabiliza a manutenção. E quando a polêmica não é o custo da manutenção e às vezes a dificuldade por causa do tempo de espera de peças, Caralho, perdi.
Eu prefiro ficar dirigindo o carro do que falando, Arthur. Mas vamos lá, vamos rodar valendo rasteiro. E a manutenção de fato, né? Que envolve custos, envolve muita vez de remoção de transmissão, etc. Quando está tudo certo com o sistema e a transmissão F1 está funcionando perfeitamente, vem as outras reclamações, que é do comportamento da transmissão, né? Que é aquela transmissão automatizada que o pessoal, com uma certa propriedade, compara com o Dualogic, né? Ambos os sistemas são da Magnete Marelli, diga-se de passagem. E tem comportamentos semelhantes, né? Então, manobrar o carro, trânsito, é onde vem as maiores reclamações dessa família de transmissão, certo? Bom, existe uma solução. Conversão para o manual. Vamos falar dela. Bom, o que a gente precisa para tirar todo esse sistema polêmico do câmbio F1 e fazer isso daqui? Um trambulador com grelha, uma manopla com uma bola redonda, tudo de metal geladinho e clique, 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 certo? Aquela sensação de você estar operando um rifle de ferrolho. Número 1, programação. Programação da central do motor. A central do motor, quando está pareada com um câmbio F1, tem um remap, tem um mapa específico, na verdade vários mapas específicos de controle de carga, de compensação por ponto, quando você está saindo, tudo diferente, certo? Resumindo. E também programação do painel, os outros componentes eletrônicos que estão aqui presentes no carro, que estão esperando uma transmissão F1 conversar aqui na linha, na rede interna do carro, certo? Então, esse, na verdade, era um dos principais entraves para fazer esse serviço, porque para fazer essa reprogramação, fazer a conversão da programação do painel e do módulo do motor, principalmente, para um câmbio manual, esses componentes tinham que ser enviados para fora, certo? Errado! Não mais! A Vanguard faz isso. Convenhamos, nós entendemos um pouco de programação de Ferrari. Já mostramos algumas coisas para vocês aí, certo? Ótimo! Segunda coisa que a gente precisa: serviço de remoção dos componentes elétricos. E aqui a gente remove realmente a central hidráulica e a gente remove o módulo da transmissão, que não são mais necessários. Depois a gente precisa botar as conversões. Eu preciso botar um pedal de embreagem com atuadores e linhas hidráulicas. Eu preciso botar uma atualização no atuador de embreagem que está lá dentro do câmbio. Eu preciso remover o robô e botar um sistema de trambulador por cabo, um cabo grelha, a bola, entre outros componentes que compõem esse sistema, que é o que nós temos aqui. Esse daqui é um kit americano feito pela EAG, e a fabricação desses componentes seguem um processo de fabricação superior ao que a gente tem ao original. Primeiro, na concepção e na fabricação das peças, a gente está falando aqui da maioria das peças de alumínio billet, coisa que era impensável na época do lançamento da Modena. Eram processos muito caros, a gente não tinha eletrônica capaz, né, dos toros, das fresas, para fabricar esses componentes, que nessa concepção, nessa fabricação, são muito mais rígidos. E também dos ajustes que são possíveis aqui. Veja que as transmissões, quando saíram de fábricas da Ferrari, elas não saíam no mesmo padrão. Existem alguns calços, alguns chins de ajustes. Isso faz com que cada transmissão tenha um comportamento. E a gente precisa de um sistema para ajustar com precisão, para compensar esses comportamentos, certo? E por fim ainda a gente tem que levar em conta que a gente está falando de uma moda mais antiga, né? De manutenções que muitas vezes a gente não tem sequer o registro. Enfim, reunindo essas três coisas no final, a gente tem isso daqui que eu estou mostrando para vocês. A primeira Modena convertida no Brasil, feita lá pela gente. Funcionando.
Mas para, porque eu não vou conseguir mostrar isso na rua de noite, né? Aqui eu preciso de luz do dia para vocês apreciarem a obra de arte que é esse kit, que está integrado no painel original da Modena, que era feito de alumínio. E tá aqui, ó. Originalmente a gente tinha aqui aquele quadrado com aquele manetino super estranho para dar ré e mais os dois botões, né? E isso foi substituído agora por esse câmbio grelha, né? Cuja grelha nós temos no formato exatamente ali dos varões da transmissão. Não é um câmbio dog leg, ok? Então eu tenho primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. E a ré, ela é como se fosse o dog. Ah, olha esse engate, senhores. Olha o organoelétrico. Dá uma olhada, é que vocês não conseguem sentir os engates. É como se fosse operar o ferrolho de um rifle, mas pelo menos vocês conseguem escutar o som do mecanismo. E ele é rígido, ele é firme. A gente está falando aqui de um sistema de cabos, assim como na Modena original. Então são dois cabos aqui, onde a gente tem um ajuste preciso do posicionamento aqui para fazer a atuação, né? Para fazer com que essa grelha seja exatamente o que acontece lá dentro do câmbio. Apesar de que existem dentro das transmissões de Modena e F430 diferentes calços, né? As transmissões elas eram acertadas e ajustadas diferentemente na fábrica, né? E isso se reflete também nos próprios engates, certo? Então a gente tem esse sistema preciso de dois cabos aqui para chegar no melhor ajuste possível que esse sistema permite, né? E a gente chegar nesses níveis de engate que são é isso que a gente está buscando nesse carro, certo? E aí depois eu também preciso falar da obra de arte, que é a construção dessa grelha, por exemplo, que aqui é de um aço inox. Eu consigo ver, por exemplo, aqui a textura, né, que a ferramenta de corte deixa no final, no último corte, que é o corte de acabamento, todas no mesmo ângulo, né, apontadas aqui para frente, nessa peça que é não de alumínio, né, mas sim de um aço inoxidável, né? Faz parte, eu consigo ver, por exemplo, também a mola que faz a liberação aqui para o mecanismo de engate da ré. Eu também consigo ver a diferença que nós temos, por exemplo, da haste, também aço inox, e da manopla, que já tem esse acabamento um pouco diferente. A manopla ela é de metal, ela é geladinha ao toque, pelo menos quando você pega o carro de manhã cedo, né? E ainda assim os caras tiveram o cuidado, né, de fazer a gravação das indicações das marchas em baixo relevo, né, com uma tinta preta. Mas na verdade só esse trambulador aqui com essa manopla, elas poderiam ser um item de decoração no meio de uma sala de estar, só para ser observado e apreciado. Mas não, senhores, isso daqui é também um item 100% funcional. Bom, senhores, e aí no final o que a gente tem aqui? Em termos de sensação de pedal, por exemplo, pedal de embreagem, manteiguinha, não é duro, não tem carga, tem precisão. Ele fica, nós estamos com uma embreagem nova, e o sistema com embreagem nova e devidamente sangrado, ele fica mais ou menos com metade, na metade a gente já consegue sentir o acoplamento da embreagem, certo? E é um pedal que funciona sem esforço, na verdade é o pedal mais leve dos três aqui. Até o pedal de acelerador é mais pesado. Pesado também são os engates que nós temos aqui, porque isso aqui não é um trambulador de BMW, né? Com aquelas buchas de borracha, né? Eu diria. Esse daqui é um pedal, é um trambulador de engates firmes. Você tem que usar um pouco de força para engatar. Os engates muitas vezes fazem esses barulhos de metal aqui que a gente escuta, certo? E ele não perdoa, né? O espaço entre as marchas, que está ditado pelo espaço dos varões lá dentro da transmissão, eles são um pouco grossos, né? Então você tem que saber, você tem que fazer o curso certo para fazer os engates corretos, certo? Principalmente entre primeira e segunda, terceira e quarta, quinta e sexta. O curso é grande, né? Porque o gate, ele é largo. E aqui na frente eu tenho um túnel.
São só 370 Nm, senhores. E daí? O problema de fazer punta de primeira é que aí você vai soltar a embreagem, já vai estar dando pé e aí o SR entra e capa o motor. A gente perde tração, né? Lembrou? 37 kg a força multiplicados pela relação da primeira, que deve ser lá por volta de 2 e alguma coisa, é torque, senhores, o suficiente pra... Vamos voltar? Vamos voltar. Ah, e eu esqueci também, antes de a gente voltar pro túnel, pra falar dessa outra natureza que eu estou agora nesse momento aqui, ó, que é a natureza da programação. Como que o carro se comporta depois da programação, lembrando que a gente estava saindo de um câmbio automatizado, certo? E ele é extremamente dócil. Uma das reclamações que eu ouvi, que eu consegui levantar, de pessoas que tiveram experiência com o Modena original, era exatamente neste cenário aqui, ó. O carro na saída de semáforo era chato. Solta a embreagem, morria, tinha que ficar compensando. Ó, meu pedal, eu vou soltar a embreagem e o carro tá andando, certo? Eu não preciso compensar com o pé no acelerador. Essas trocas de marcha, a caída do giro, não atrapalham o motor não chega a afogar, né? E aí fica aquela dúvida que eu falei, né? Será que esse comportamento era assim de fábrica original ou era ausência de manutenção? Do tipo, uma entrada de ar. Só levando lá na bagagem pra gente descobrir isso. Bom, e no final, acho que todo esse conjunto do que a gente fez aqui nesse carro, que a gente fez motor, o miolo, a parte interna, né? Porque depois teve um outro serviço. Fez motor, fez a conversão para o manual, fez o escape da Secret, alinhou, tem suspensão ainda para fazer, que agora o sistema BOG tá... assim como todas as Modenas que já passaram na bagagem, pelo menos uma vez, chegaram e entraram lá com a luz da suspensão, essa daqui, acesa, né? Um dos acelerômetros que eu expliquei lá, eles morrem, né? Eles deixam de mandar sinal, o sistema inteiro desabilita, não funciona mais Sport e o carro fica mais duro, né? E muita gente compra esses carros, usa o carro com esse erro. Enfim, não tem experiência da Modena, né? Desse botão aqui, a gente muda esses modos de suspensão, né? Aqui só a suspensão agora, né? Porque antes também fazia a transmissão. Hoje a transmissão tá aqui, ó. E no final, esse conjunto inteiro é aquilo que eu falei. Mudou meu conceito de Modena, senhores. Eu nunca olhei pra Modena como eu tô olhando pra essa, em termos de acerto final de carro. E olha que a gente tá no meio do serviço ainda, tem coisa pra fazer aqui. Mas esse carro me fez mudar o meu conceito da plataforma F131, que pra mim ele tava no seu age lá na F430, mas que aqui a Modena é mais bonita, né? Ela vai ser mais aguda. Bom, talvez... Espero a gente terminar o serviço da F430, que também vai ser convertida para o manual. E aí eu dou o veredito para vocês. Bom, em direção de volta para o túnel, que Ferraris que dá para converter para o manual? Todas com câmbio F1? Não, senhor. Aqui a gente consegue fazer 360 Modena, F430, 599, o AV12. Eu dirigi esse carro lá no Texas. O pessoal do clube de membros já estava sabendo disso há meses. 575, que tem os engates com o varão. Lá é rifle. Lá é rifle. E 612, né? Esses são todos os carros que compartilham essa mesma plataforma do câmbio F1 de segunda geração. F355, por exemplo, da primeira geração, não há kits de conversão ainda extraoficiais, né? Que nem esse da EAG. Certo? Certo. Chegou o túnel. É aqui, ó, 6,5.
gosto de Volca F1. Mas uma coisa você não pode negar. Essa é a moda mais F1 do mundo. Nossa senhora, mano, que conjunto, cara. Só digo isso, que conjunto. Pode dar muito pedal. Bom, senhores, então é isso. A Modena que mudou os meus conceitos. O carro cresceu demais depois que eu toquei esse cara aqui. Ainda estamos em manutenção, tem coisa pra fazer aqui pra terminar, pra deixar melhor. Já posso dizer que essa daqui é uma das top 3 que já passaram na Vanguard, né? Infelizmente, Modenas no Brasil não sei exatamente o exemplo de manutenção em dia, mas essa daqui vai ser. Essa daqui, senhores, nós eternizamos nesse vídeo, certo? É o vídeo também que fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.